Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, gerente, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e saber mais sobre o mundo dos condomínios. Hoje daremos continuidade ao programa de locações, do ponto de vista do locatário. Você que está locando um imóvel precisa saber o que você pode e o que você não pode dentro do condomínio. Você que é inquilino, então a primeira situação que eu oriento é, antes de firmar um contrato de locações, dá uma olhadinha naquele condomínio, não visita somente a unidade, conversa com o vizinho, conversa com o zelador, porque você vai estar ali por um prazo de 30 meses, é o que diz a lei. Dá uma olhada no condomínio, veja se ele se encaixa, fique um período na unidade, veja se não vai ter barulho, se aquilo ali te agrada, se realmente é o que você pretende, e se for, você vai passar a firmar aquele contrato de locações. O que você precisa para firmar aquele contrato de locações? Se o inquilino gostou, se você gostou, você foi ver o imóvel, é realmente aquele imóvel que se encaixa, você vai passar por uma questão contratual. Então, o que é mais saudável é que esse contrato tenha 30 meses, porque você pode cair, o proprietário vai cair na denúncia vazia, então esse é o praxe do mercado. Se você for firmar esse contrato de 30 meses e quiser sair antes, se você tiver, por exemplo, é uma regra de 3, se você ficar 1/3 do período, 10 meses, você vai pagar a multa que deve estar no teu contrato, o padrão é 3 meses, se você ficar 10 meses, a multa é pro rata temporis, então você vai pagar 2 aluguéis. Se você ficar 20 meses, quando você for sair, você vai pagar um aluguel. Mas é praxe também do mercado que se insira uma cláusula de isenção de multa a partir do 12º mês. Então, se o inquilino ficou 12 meses, ele pode sair do imóvel independente do pagamento daquela multa. Ele vai precisar notificar com 30 dias antes e ele pode sair. Lembrando que tudo isso é pactuado no contrato. Então é importante, o contrato vai fazer lei entre as partes, desde que ali não existam cláusulas abusivas nem leoninas, aquele contrato vai fazer lei entre as partes. Essa multa que eu estou falando, via de regra, ela vai estar inserida no seu contrato. A questão do pro rata temporis, do prazo proporcional para a saída do inquilino, isso já é uma questão legal, como a Justiça tem trabalhado e o que consta, inclusive, na lei de locações. Então, é importante que você firme um bom contrato, que você saiba que você está fazendo um contrato de 30 meses. Posso fazer um contrato menor de 30 meses? Pode. Daí não cai na denúncia vazia e o locador só vai poder pedir esse imóvel depois de que você estiver ali por 5 anos ou se você deixar de pagar alguma das obrigações legais como o condomínio, IPTU e o aluguel. Senão você consegue ficar um prazo maior. Mas isso não é o indicado. Por que eu faço um contrato de 30 meses e não um de 12? Porque no de 30 meses o locador ele pode usar a lei da denúncia vazia. Caso vença aquele contrato, a qualquer momento o proprietário pode pedir o imóvel. Com contratos abaixo de 30 meses, ele precisa justificar para pedir, ou caso o inquilino não pague aluguel, condomínio ou IPTU, ok? Então esse é o caminho. E durante a vigência desse contrato, o proprietário não pode pedir esse imóvel, ele não pode tirar você desse imóvel, salvo se for, por exemplo, a realização de uma obra inerente a algo essencial ou poder público. Caso contrário, ele não pode te tirar desse imóvel para uso próprio, porque é assim, é isso que diz a lei. Mas você pode desocupar esse imóvel a qualquer tempo mediante o pagamento da multa. Existe uma outra situação, caso você se mude, seja uma mudança inerente ao seu trabalho, logicamente que você tem que provar isso, você também pode deixar esse imóvel sem o pagamento de multa nesse caso, caso seja uma transferência de trabalho, mas você precisa provar essa situação. Esse inquilino, ele não pode esquecer que ele tem que cumprir todas as questões que estiverem naquele contrato, que ele tiver ajustado e, inclusive, a convenção e o regimento interno. Então é importante que quando você estiver firmando esse contrato, você peça uma cópia da convenção e do regimento interno, porque você vai estar obrigado. E se você descumprir qualquer uma dessas normas, você vai ser multado solidariamente com o proprietário. Se você não pagar, o proprietário paga e depois ele vai cobrar de você. Lembrando que o descumprimento do que estiver instituído no contrato entre as partes poderá acarretar numa rescisão por infração contratual
e você ter que desocupar o imóvel, inclusive pagar essa multa. Essa multa de 3 meses, ela cabe tanto para o locador, tanto para o locatário. Uma outra situação que as pessoas têm me perguntado, que o inquilino ele fica muito preocupado, é se esse imóvel pode ser vendido na vigência do contrato. Eu digo para você que ele pode ser vendido sim na vigência do contrato. Existe o direito de preferência, a lei fala que o inquilino tem sim direito de preferência, mas se esse contrato estiver registrado na matrícula do imóvel. Então é importante que você avalie se vale a pena registrar ou se esse proprietário tem a intenção de registrar. Lembrando que você, como inquilino, pode também negociar com o proprietário uma cláusula de vigência, porque daí, se esse imóvel for vendido, aquele que adquiriu o imóvel vai se ver obrigado, através da cláusula de vigência, a cumprir aquele contrato, porque assim foi firmado e assim consta na matrícula daquele imóvel. Vou falar agora de algumas obrigações que você tem como inquilino perante o seu contrato de locações. Então, cabe ao inquilino pagar o aluguel, os encargos, lembrando que, por lei, você só vai estar obrigado a pagar os encargos se tiver atrelado ao contrato. Por quê? Porque o proprietário ele é o responsável pelo pagamento do condomínio IPTU. Mas, legalmente, é possível que o proprietário transfira essa obrigação para o inquilino. É isso que ocorre via de regra. Então, no contrato de locações consta que o inquilino vai pagar o aluguel e encargos. Se não constar, o inquilino só vai estar obrigado a pagar o aluguel. Vamos supor que aquele inquilino fique inadimplente, o proprietário vai executá-lo, mas perante o condomínio, é o condomínio que vai executar o não pagamento da cota condominial, vai executar o proprietário, não o inquilino, tá? E uma outra situação, a mesma situação referente ao IPTU, a municipalidade. Se o inquilino deixar de pagar o IPTU, quem vai sofrer uma execução é o proprietário do imóvel. Lembrando que a gente tem alguns casos muito peculiares aonde existem julgados, aonde o inquilino, como ele está no uso, ele poderia inclusive sofrer as sanções para o pagamento do condomínio do IPTU. Mas essa é uma questão mais peculiar, eu vou entrar apenas no que funciona de forma geral na prática. Então, uma outra situação, o inquilino ele tem que usar esse imóvel conforme foi convencionado, para o fim e natureza que se destina. Então é importante que ele verifique qual a finalidade daquele prédio e ele tem que usar dessa forma. A gente tem, por exemplo, locações para a república. O que é república? Aquele estudante vai lá, loca, chama mais um, chama mais outro e aquilo desvia a finalidade, passa a ser uma finalidade comercial. Lembrando que não é proibido você morar com um amigo, ou com 2 ou com 3 para realizar lá dentro daquele prédio a divisão. A república não é proibido. O que é proibido é o desvio de finalidade, é dar conotação comercial. Por exemplo, alguém administra essa locação lá internamente, inclusive ganhando dinheiro por locar apenas quartos dentro do condomínio. Daí, aquele que está ali morando, que está subindo no elevador com seu filho, se depara com pessoas indo, vindo. Não tem problema um estudante morar. Às vezes, a gente tem uma unidade de um proprietário que tem 4, 5 filhos, ele tem mais gente no apartamento do que aquele que alugou junto com um amigo, então e as pessoas querem conotar aquilo como república é proibido. Não, a república não é proibido, o que é proibido é desviar a finalidade legal, ou seja, aquele prédio é residencial, não pode ter uma atividade, alguém que está administrando, gerindo e fazendo dinheiro, transformando aquilo, por exemplo, num pseudo-hotel. Isso não pode. E não pode perturbar o sossego, a saúde e a segurança dos que ali coabitam. Então, por exemplo, se eu colocar no apartamento de 3 quartos 20 pessoas, eu estou perturbando com certeza o sossego dos que ali coabitam. Mas, por exemplo, não existe proibição de locação para estudante, isso por si só não conota a república. Eu, mais um amigo e mais outra amiga, estamos locando em 3 um apartamento de 50 metros, 60 metros. Isso não desvia a finalidade nem confronta a legislação, mas é importante que um inquilino saiba disso e o proprietário também tem que estar ciente disso. É importante que o proprietário e que para sua segurança conste no contrato que você vai morar lá, quem serão os ocupantes, para que a situação fique segura. Vamos ver o que mais a gente tem para falar. Usar imóvel conforme a destinação. É importante que você use aquele imóvel conforme o fim que se destina, com exceção das deteriorações. Então aquele imóvel sofre um desgaste natural. Então você está morando, você abre a torneira por anos ali, o corinho precisa ser
alterado. Isso é proprietário ou inquilino. Então as questões de manutenção do dia a dia você tem que fazer. Só que as questões de reparos é o proprietário. Então a válvula da descarga está soltando. Isso é um desgaste de uso. Então você precisa realizar as manutenções. E se for algo estrutural, por exemplo, quebrou a válvula em função do uso, daí é o proprietário. Apenas trocar um corinho para utilização do dia a dia cabe ao inquilino. Da mesma forma, a realização daquelas manutenções do dia a dia. Você não vai chamar o proprietário porque queimou a lâmpada. Isso é seu, é do inquilino. Ah, você não vai chamar ele para pintar. Mas se você for entregar esse imóvel, salvo se tiver ajustado no contrato que você tem que entregar com a pintura nova, esse desgaste do dia a dia faz parte, ele recebeu e você pagou para utilizar, então o piso desgastou. Você não tem que repor aquele piso, entregar um piso original, salvo se aquele piso, uma coisa é o piso antigo, desgastado, outra coisa é o piso riscado, daí você tem que fazer o reparo. Você abre e fecha aquela porta do armário, soltou o parafuso, você tem que realmente apertar o parafuso, aquele armário está velho, está cedendo, daí você é o proprietário que tem que fazer o reparo daquele armário em função do tempo. Então, vamos conversar agora com a Vilma, que ela é corretora de imóveis, e vamos ver o que ela tem a dizer para a gente. O processo de locação ele é simples. Tem o locatário e o locador, apresentando a documentação, sendo aprovada. É uma coisa que, assim, gira em torno de 2 dias, está tudo pronto. Não é nada rebuscado, são documentos pessoais, comprovação de renda. Tendo tudo certo, a gente passa por contrato e vistoria, e assim as partes assinam um contrato. Na intermediação da locação, o locatário ele não tem despesas, a despesa é do locador, que seria a primeira locação, que é a nossa intermediação. E a taxa de ADM, se ficar ADM com a imobiliária, aí vem também por conta do locador. O locatário não tem despesa, ele vai ter despesa do aluguel, condomínio e IPTU, que são mensais. Mas para alugar ele não tem despesa nenhuma. Depois que a gente apresenta o imóvel, e há interesse do cliente na locação, a primeira coisa é passar a proposta para o proprietário de valores. O locador aceitando, a gente volta para o locatário, pede toda a documentação e passa para o nosso jurídico analisar. Aí acaba a função do corretor, que seria essa, juntar as partes, pedir documentação e o próximo passo já é com o jurídico. O mais importante na locação para que seja um bom negócio para as duas partes é a garantia. Ter certeza do que a gente está fechando um bom negócio para as duas partes. Então a gente costuma fechar locações de valores mais altos, dando preferência para fiador ou seguro-fiança. E nos valores mais baixos, que a gente sabe que a pessoa não tem condições financeiras de fazer um seguro-fiança, aí sim aceitar um depósito. Porque a gente não tem que pensar no agora, tem que pensar depois. A gente tem que trazer a solução para as duas partes e não problemas. Então, acho que a garantia da documentação é mais importante. Espero que você tenha aproveitado o que a Vilma Schmitz disse para vocês, disse para a gente. E ela que é corretora de imóveis há muitos anos na capital paulista, com muita experiência, tem muitas locações aí realizadas e por fazer também. Então, estamos chegando ao fim de mais um programa. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa.